Vamos agora falar, então, da modernidade, que é o outro foco do filme, né? A gente está vendo essa tensão entre a tradição, a ordem tradicional e a modernidade. A ordem moderna, ou melhor dizendo, a pseudo-ordem moderna. Por que pseudo-ordem? Porque ao contrário da ordem tradicional, a modernidade ela é uma tentativa de criar uma ordem. Criar uma ordem do nada. Como que ela surgiu na história? Basicamente, a gente pode traçar historicamente a genealogia da ideia moderna de ordem. A ideia que surgiu como, na época, parecia ser uma solução para as guerras religiosas causadas pelo surgimento do protestantismo. A solução que se encontrou foi dizer que a religião do rei seria a religião do povo. Mas isso teve um efeito extremamente daninho. Qual? Basicamente, o rei, dentro de uma ordem tradicional, ele é alguém com muito pouca autoridade. A única autoridade que ele tem é a autoridade que sobra para ele. A autoridade maior é do pai de família. Se o pai de família não consegue resolver a situação, é do patriarca da família. Como no filme O Padrinho, no Don Corleone. Se ele não consegue resolver a situação, de alguém maior do que ele, o rei. Mas a autoridade do rei, em suma, é aquela que sobra. Ele tem menos autoridade do que qualquer outro, ou qualquer outra figura de autoridade. Porque ele é aquela autoridade que só se apela em último caso e que só pode agir em último caso. Com a ideia de que a religião do rei passaria a ser religião do povo, que se usou como solução para o que estava sendo um morticínio na Europa, o que aconteceu foi que, de repente, o rei virou uma figura importantíssima. E isso abriu o caminho para o surgimento daquela forma decadente da monarquia que foi o absolutismo. Quando se tornou possível a um rei dizer: o Estado sou eu. Quer dizer, os reis passaram a apitar, a mandar, a serem a encarnação do Estado. Mesmo assim, um rei absolutista, ele não teria autoridade para, por exemplo, dizer que quem quisesse pintar a carroça teria que pedir autorização. Como hoje, você quer pintar o carro, você tem que pedir autorização para o Detran. A autoridade dele continuava sendo muito menor do que a de qualquer autoridade moderna. Mas já era muito, muito maior, infinitamente maior do que a autoridade de um rei dentro da ordem tradicional. E aí o próximo passo foi dado com a Revolução Francesa e a ideia de que toda a autoridade emana do povo e é exercida em nome do povo por alguém. Porque toda autoridade emana do povo, todo mundo sempre acreditou nisso. Agora, esse papo de que ela é exercida em nome do povo por alguém é a novidade. Porque o que isso faz, na prática? Isso substitui todo o povo por uma pessoa, que fala em nome do povo. E aí, começou a aparecer gente com ideias. A sociedade toda vai ficar perfeita, maravilhosa. É só fazer tal coisa. A gente tem que corrigir tal hábito das pessoas. Vamos fazer uma lei proibindo isso ou aquilo. Ou seja, começou a surgir essa tentação de tentar criar ordem na sociedade de cima para baixo. Criar uma lei para que as pessoas passem a fazer a coisa de tal e tal maneira. Dentro da ordem tradicional, o que é a lei? A lei é o costume. Você faz aquilo que seu pai fazia. Você faz aquilo que todo mundo sempre fez. Você age como todo mundo sempre agiu. Dentro da ordem moderna, o que é a lei? O que alguém resolveu que é lei. Por quê? Porque ele está exercendo em nome do povo. Então, você não precisa mais ter o povo todo fazendo aquilo desde tempos imemoriais para que aquilo vire lei.
você tem um fulano, você tem um presidente, um ditador, um grande bambambam, ou 300 picaretas reunidos num congresso, mas você tem gente que se arroga essa autoridade de falar em nome do povo, exercer a autoridade do povo em nome do povo. E a partir daí, então, o que a gente vai ter vão ser as várias versões do pensamento ideológico, do pensamento em que a ideia é mais importante do que a realidade. Em que, ao invés de, quando alguém tem uma ideia política, ao invés de pegar e ver, não, peraí, vamos ver a realidade como é que ela é. Isso bate, essa ideia está de acordo com a realidade? Ao invés disso, que ideia linda! Vamos transformar a realidade até que a realidade se adeque a essa ideia. As formas principais da modernidade entraram em conflito no século passado. Foi o que a gente chama de Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Na verdade, é um grande conflito que engloba desde a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, só a Primeira Guerra Mundial deu uma esfriada, requentou de novo na forma da Segunda Guerra, mais ideologicamente. E continuou na forma de Guerra Fria. Ou seja, o século passado, que é o século do genocídio, que é o século do morticínio, nunca houve tanta gente assassinada por nada na história da humanidade. Ele é o século em que a modernidade chegou ao seu auge. Hoje ela já está em decadência, mas ela chegou ao seu auge quando as suas três formas principais se enfrentaram ao longo do século. Quais são essas três formas principais? Elas são as duas formas coletivistas, o comunismo e o fascismo. O comunismo e o fascismo são formas da modernidade em que a base da ideologia é um controle gigantesco sobre a população. São sistemas que se diz totalitários. Ou seja, o Estado, ele controla tudo, a totalidade da sociedade. O Estado determina tudo. Não há nada fora do Estado, dizia Mussolini. Qual é a diferença, contudo, entre o fascismo e o comunismo? São duas. Primeiro, a questão do nacionalismo. O fascismo ele é nacionalista. Ou seja, você tem um fascismo italiano que diz que bom que eu sou italiano, eu sou maravilhosamente italiano. E você tem um fascismo alemão, que é o nazismo, que diz o alemão é o povo superior e tem todo o espaço vital necessário, então precisa invadir os povos em volta, etc. Ou seja, tem esse componente nacionalista extremamente forte. Aquela nação é a nação superior. Sendo que essa ideia dessa força da nação dessa maneira já é uma ideia moderna. Quando da Revolução Francesa, no que hoje é o território francês, e que na época já era o território francês, existiam várias e várias nações com dialetos diferentes e tudo. E eles proibiram falar as outras línguas, forçaram o ensino do francês, para ter uma uniformização em toda a nação. Hoje isso está começando a ser recuperado, já está começando a voltar a ver o estudo dessas línguas, que eram as línguas locais que era o que todo mundo falava, e que acabaram. Muitas delas não existem mais. Outras continuaram sendo faladas meio escondidas, e agora estão ressurgindo. Mesma forma, na Espanha estão ressurgindo, as pessoas estão começando a voltar a falar galego, catalão, usar aquilo como língua oficial em alguns lugares. Mas a modernidade ela tenta fazer tudo ficar igual. Todo mundo fala francês, todo mundo fala espanhol, todo mundo fala português. Aqui mesmo no Brasil, o auge da modernidade no Brasil, governo do Getúlio, as escolas que davam aula em línguas não brasileiras, né? Nas regiões com muitos imigrantes, você tinha escolas que davam aula em italiano, que davam aula em alemão. Essas escolas foram proibidas.
O meu pai contava que ele, no Rio Grande do Sul, as aulas eram dadas em alemão, e aí foi proibido, e os professores e os alunos tentavam falar em português. O meu pai era o único que não falava alemão na sala. Então, e ele era o filho do comandante do quartel. Ou seja, não dava para brigar, para bater de frente. Aí ficava, coitado do professor, tentando ensinar em português, os alunos tentando aprender em português, até que o professor cansava, pedia perdão para ele, explicava tudo muito rapidinho, em 5 minutos, em alemão. E é por isso que a França passou. E esse nacionalismo, ele se manteve na forma fascista da modernidade. Agora, a forma comunista da modernidade também é uma forma totalitária, mas é uma forma internacionalista. Ou seja, o nacionalismo, teoricamente, não existe. Muito teoricamente. Porque, na prática, o que aconteceu? A União Soviética era a União Soviética. Na prática, era a Rússia dominando os outros países em volta. Então, nos outros países em volta, todo mundo tinha aula de russo na escola, mas na Rússia, você não ia ter aula da língua falada num outro paizinho daqueles, lituano, sei lá. Já os lituanos que aprendessem a falar russo. Quer dizer, era um império russo com uma nova roupagem, mas se dizendo internacionalista. E também com essa coisa do controle sobre a totalidade da sociedade. Não existe propriedade particular, não existe livre iniciativa privada, não existe o mercado, tudo tentando controlar a sociedade inteira. Agora, isso é possível, gente? Claro que não. Existe o mercado. Se você tenta impedir o mercado de existir, o que acontece? Você cria um mercado negro. É o que está acontecendo agora, por exemplo, a Venezuela está tentando implantar o comunismo. O que está acontecendo lá? Acabou o papel higiênico. O que os gênios fazem? Botam as tropas do exército na fábrica do papel higiênico. Claro que vai continuar faltando papel higiênico. Mas o que acontece na prática? Papel higiênico ainda dá para viver sem, mas eu aposto que já tem um belíssimo mercado negro de papel higiênico. Que vai o cara com a picape dele, compra o papel higiênico do outro lado da fronteira e leva e vende papel higiênico mais caro, porque passou a valer a pena fazer isso. Vocês veem aqui no Brasil, aumentaram loucamente o imposto sobre o cigarro. Né? Não existe cigarro de menos de sei lá quantos reais. Resultado, está valendo muito mais a pena para o pessoal ir comprar cigarro no Paraguai para vender. Se você tenta coibir o mercado, você cria um mercado negro. E é esse mercado negro que faz, na prática, com que as pessoas consigam sobreviver. Porque no comunismo não dá para sobreviver. O sistema totalitário é um sistema que nega o funcionamento da sociedade. E, finalmente, a terceira forma da modernidade, que é a forma da modernidade que a gente encontra no Poderoso Chefão. Ele não lida com fascistas, ele não lida com comunistas. Então, para a gente, vale como curiosidade. Mas a terceira forma é a forma que ele encontra ali, que é o quê? Que é o capitalismo. O capitalismo, ele é basicamente a ereção da ganância a princípio civilizatório. Ou seja, você, ao invés de você ter a sua união familiar, que vai unir a sua família, a família estendida, tudo aquilo que a gente viu quando a gente falou da tradição, no capitalismo você tem indivíduos. Ela é a forma individualista da modernidade. Max Weber tem um livro muito interessante que fala sobre a mentalidade protestante na origem do capitalismo, e é verdade. O comunismo e o fascismo, eles são tentativas de se criar sem Deus, se recriar sem Deus, o que em teologia se chama a comunhão dos santos, que é a união na graça de Deus de todos os cristãos. Um reza pelo outro, outro reza pelo um, e está todo mundo junto em Deus. O símbolo da comunhão dos santos é a rosácea, que a gente vê nas catedrais, naquela forma que é um círculo. No centro dele está Deus. E em Deus, eu que estou aqui,
estou unido a você que está aqui. Fazendo assim. Quer dizer, essa união ocorre em Deus. E aí, em Deus, você vai ter a união de um santo rei, sei lá, São Luís, com um santo mendigo meio louco, São Benedito Labre. Estão unidos, perfeitamente unidos, em Deus. Se você tira Deus da jogada e você bota o Estado no meio, o que você tem? Você tem um comunismo, em que cada um dá de acordo com a sua capacidade e recebe de acordo com a sua necessidade. Funciona? Claro que não. Não funciona. Não tem como funcionar. O comunismo não tem como funcionar. Agora, no protestantismo, o que aconteceu? No protestantismo, você eliminou essa noção da comunhão dos santos. Você passou a ter cada um tendo uma relação direta com Deus. O cara pega, lê a Bíblia, entende lá como ele tiver entendido, pede que o Espírito Santo ilumine, o Espírito Santo iria iluminar o cara iria entender aquilo, e é ele Deus e pronto. Uma relação completamente individual. Deus em cima faz com um, com o outro, pronto, acabou. O capitalismo, ele é isso, só que sem Deus. É a mesma coisa que o comunismo. O comunismo está para o catolicismo como o capitalismo está para o protestantismo. É uma tentativa de se eliminar Deus da jogada e se criar uma sociedade toda baseada naquilo. Toda baseada naquela ideia, no caso, na ideia do indivíduo que prospera pela força do seu trabalho. Essa é a ideia capitalista. A única função do Estado no capitalismo seria assegurar que o campo de jogo fosse mais ou menos nivelado. Quer dizer, está todo mundo jogando, imagina um campo de futebol torto, fica fácil você fazer gol para lá, é difícil fazer gol para cá. Né? O Estado, a ideia dele seria evitar grandes injustiças, evitar isso. Evitar que alguém roube, evitar que alguém mate. Basicamente, garantir que as pessoas possam prosperar pelo seu trabalho. Essa prosperidade individual, ela leva a uma prosperidade social. Só que essa prosperidade material, ela é vista como algo necessariamente bom dentro do capitalismo. E esse é o problema. Por que esse é o problema? Porque a gente pegar a prosperidade material como um fim, como um objetivo, e não como um meio, é uma coisa extremamente perigosa. Porque a nossa natureza humana, ela não é perfeita. Então a gente vai cair na tentação de querer prazeres, querer coisas. E o capitalismo ele vai acabar levando a isso. A alguns acumularem riquezas loucamente. A sociedade inteira vai ficar mais rica, mas vai ficar mais dependente. Você vai ter uma dependência enorme de, voltando àquele paralelo com a religião, de falsos santos. Você vai ter uma dependência enorme do capitalista, aquele sujeito que tem muito dinheiro, ele vai passar a ter muito poder, vai ser impossível você manter esse campo nivelado, mas ao mesmo tempo vai ser impossível você conseguir criar uma ordem que preserve as pessoas disso. Por quê? Porque você vai estar vivendo sempre a ficção de uma sociedade justa, em que, pelo fruto do seu trabalho, as pessoas vão crescer e por aí vai. E é isso que a gente vai encontrar no filme o tempo inteiro. Essa ganância, esse desejo do dinheiro, esse desejo das riquezas, que vai entrando, penetrando na família de Dom Corleone. A força das drogas, o dinheiro que elas criam. As pessoas vão se tornando cada vez mais dependentes disso, dependentes desse dinheiro, e isso vai dissolvendo os laços familiares. Isso vai fazendo com que as pessoas comecem a trair aquilo que elas tinham como uma noção de honra. E elas comecem a procurar cada vez mais a riqueza, que em última instância é sempre individual. E é sempre um fator de dissolução da ordem.
Agora, essa ordem, ela tem como funcionar, assim, essa ordem teórica, em que, na modernidade capitalista, haveria uma sociedade em que todo mundo trabalha e consegue o seu dinheiro e patati patatá, vai prosperando. Ela tem como funcionar? Não. Por quê? Porque, na verdade, o que mantém essa sociedade funcionando, o que faz com que não haja uma desordem profunda, um pega para capar, uma roubalheira desenfreada, é a persistência de valores da ordem tradicional. Esses valores da ordem tradicional, eles persistem e fazem com que as pessoas ajudem umas às outras pessoalmente. Isso a gente vai encontrar dentro dessa ordem da modernidade capitalista. Isso a gente vai encontrar, por exemplo, nas pessoas, no modo como os pais das crianças daquela região vão se preocupar em conseguir, sei lá, a escola que funcione direito para eles ali. Por que ele está fazendo das tripas coração para aquilo? Porque ele é um cara que gosta muito de escolas? Não, porque ele quer que o filho dele estude numa escola decente. Então ele tem aquela ligação com o filho dele. É uma relação que existe, uma relação verdadeira. Do mesmo modo, a amizade. Como é que alguém vai saber que tem um emprego funcionando ali? Pelo anúncio no jornal? Pelo boca a boca? O boca a boca provavelmente vai funcionar mais. Por quê? Porque a gente vai confiar mais na pessoa que a gente conhece quando ela fala que fulano é confiável. A gente já confia no João. O João disse que o José é confiável. Tem uma chance muito maior de a gente confiar no José do que se o José aparecesse do nada na porta da casa. E é isso que faz com que a sociedade consiga persistir, apesar da tentativa de implantação dessa pseudo-ordem moderna. Porque ela, na verdade, é uma pseudo-ordem. E é isso que a gente encontra o tempo inteiro no filme. Quando os personagens se chocam com a percepção de que essa ordem é hipócrita, que essa ordem é falsa. A primeira cena do filme, chega o Papa Defunto e diz: I believe in America. Eu acredito na América. E aí depois o que ele vem contar? Ele vem contar uma história em que, teoricamente, o sistema judiciário queria, teoricamente, tratar todo mundo por igual, penalizou a ele, que é um perrapado italiano, e os rapazinhos americanos de boa família se livraram soltos de um crime hediondo. Ou seja, o que é essa ordem? É uma mentira. E ela sempre foi e sempre vai ser uma mentira. Pode ser que aqui ou ali haja uma maneira de manter ela, fazer ela funcionar um pouco mais fortemente. Em um caso assim tão drástico, isso não vem a acontecer, né, de estuprarem a menina, quebrarem a cara dela, se livrarem soltos, mas vai acontecer em outra coisa, em outra, em outra, em outra. Por quê? Porque é uma ordem falsa. Porque é uma tentativa de criar uma ordem de cima para baixo. O que não dá para fazer. A gente pode comparar isso, a ordem moderna, a gente pode comparar com uma plantação. Ao passo que a ordem tradicional, a gente pode comparar com a floresta. A ordem moderna ela é uma plantação. Tudo plantado, distâncias equidistantes, tudo certinho. Para uma plantação funcionar, você tem que ter alguém o tempo inteiro ali arrancando ervas daninhas. Você tem que ter alguém o tempo inteiro ali regando. Você tem que ter um cuidado tremendo, porque se tiver uma sombra naquele canto, as coisas não vão nascer direito ali. Por quê? Porque é uma coisa artificial. É uma coisa que tem que ser mantida. Ao passo que a ordem natural, ela é uma ordem que mantém a si mesma. Ela é uma ordem que se segura. Na ordem moderna que a gente encontra no filme, então,
o componente principal que a gente vai encontrar mais dela é esse aspecto da hipocrisia. Agora, é importante a gente manter em mente que essa hipocrisia vem do fato de ela ser uma ordem impossível, dela ser uma pseudo-ordem, dela ser uma tentativa de cima para baixo, organizar a sociedade. É uma coisa que, se conseguisse fazer, levaria a um pesadelo, uma sociedade completamente distópica. Mas como nunca se consegue fazer, a sociedade moderna pode até persistir, até por séculos, porque ela vai estar amparada no que sobra da ordem tradicional, que a ordem moderna não conseguiu destruir.